Olá, Guilherme, tudo bom? Oi, Lucas, Giovana. Lucas já entrou, que é nosso convidado hoje. Muito bem. No friozinho do dia, quase dia mais frio do ano. Vamos conversar, né, Olá, Lucas? é o jeito. Aí não tá tão frio como aqui, Na, pelo jeito. na verdade tá, é só dentro de casa que não tá tanto, mas tá meio friozinho hoje aqui, viu? Muito bem. Então, só alguns recados que a gente sempre dá. Lembrando que o nosso conteúdo do Antibióticos na FED, inclusive essa live, ele é um conteúdo para médicos veterinários ou estudantes de medicina veterinária e deve ser utilizado ainda mais na nossa live de hoje, né, por médicos veterinários e estudantes que tenham interesse. Algumas lives até têm uns assuntos um pouco mais abrangentes, mas a de hoje é bem específica da medicina veterinária. Hoje a gente vai falar a continuação da live da semana passada, que é a interação do laboratório com a clínica. E hoje a gente vai trazer a visão do clínico. Semana passada a gente trouxe a visão do laboratorista. Hoje é a visão do prescritor de antibióticos, né? E não só do clínico, clínica médica, clínica cirúrgica, todos aqueles que fazem a prescrição no laboratório. E para isso, para quem não me conhece, eu sou a professora Sheila Wozniak, sou aqui da Universidade Estadual de Maringá, e hoje nós vamos receber com muita alegria o Lucas. O Lucas, ele se formou aqui na UEM também, mas Lucas, por favor, se apresente você. Muito obrigado, professora, pelo comecinho aí. Eu fico muito feliz em ser chamado para conversar com o pessoal aí a respeito de antibiótico. Eu sempre gostei um pouco a mais dessa área aí. A professora é prova que na residência a gente debatia alguns casos complexos, algumas coisas diferentes, né? Alguns bem complexos, né? A Interopink, que ficou na nossa vida para sempre. Mas enfim, eu sou Lucas Pujoli, eu me formei na UEM em 2016, fiz a residência em clínica cirúrgica de pequenos animais, na UEM também. E hoje, depois da residência, eu me mudei para São Paulo, estou acabando a pós em ortopedia veterinária, trabalho hoje no Hospital Veterinário Público aqui de São Paulo, na área de ortopedia, e também faço atendimento cirúrgico, atendimento ortopédico volante, junto com a equipe Acovet. Então, minha área mais é cirúrgica, parte hoje em Muito dia mais bacana. ortopédica, Opa, caiu aqui. Eu e não sei se é a minha caiu. conexão. Deixa eu ver, a minha parece estar normal. Voltou? Eu acho que foi a minha que deu uma panezinha, mas já voltou. Tá. Então hoje eu sou mais cirurgião do que clínico, né? A minha parte da clínica cirúrgica ficou lá na residência, a gente acaba sendo mais clínico ortopédico hoje. É claro que a gente não pode esquecer da clínica nunca, mas menos do que era antes. Muito bem, mas na realidade eu chamei o Lucas exatamente por esse envolvimento do Lucas, né? Um maior cuidado que o Lucas sempre teve nessa área de antibióticos, de observar bem tanto o animal quanto como que ele deve ser tratado, olhar melhor o antibiograma, para a gente tratar realmente da visão do prescritor. E um Sim. prescritor, não digo que qualquer prescritor, mas um prescritor que tenha uma visão um pouco mais minuciosa nisso, né? Certo. Daí, já que vamos começar já com uma pergunta que a gente já teve sobre o assunto, que é quando o laboratório solicita uma nova amostra, porque a amostra enviada inicialmente, ela não, ou não foi suficiente, ou o motivo que seja, Sim.
Qual que é a opinião aí que os clínicos, os prescritores como um todo, né, têm? Qual que é a tua opinião também? Certo. Bom, lá na UEM a gente sofria algumas vezes disso, né? Às vezes a gente coletava amostra de urina de gato endemoniado que vinha muito pouco, às vezes não dava para fazer quase nada. O pessoal tinha que fazer milagre, dividir entre a patologia clínica e a microbiologia ainda. Mas e às vezes voltava a amostra que não deu para fazer, alguma coisa do tipo. E eu acho que, pelo menos na minha opinião, eu acho que tem que existir um bom senso. É claro que o microbiologista faz a parte dele de falar, ó, essa amostra não está boa para fazer e não tem o que fazer. E a gente também tem que ter a nossa consciência de que não adianta a gente querer que o microbiologista faça milagre. E pode ser que ele vá fazer a amostra e não vai dar nada. Então, eu acho que a minha visão é a seguinte: se o microbiologista, que é quem está ali todo dia fazendo cultura, fazendo antibiograma, ele viu e falou, não vai dar, eu acho que tem que recoletar e realmente não dá, vai fazer o quê? Vida que segue. Eu acho que a gente tem que estar sempre colocando na balança. É claro que a gente pode entrar em contato com o laboratório, ver o que aconteceu, se foi a amostra insuficiente, às vezes foi um volume pequeno, às vezes a amostra veio inteira contaminada, às vezes igual estava comentando semana passada, na vista do microbiologista, né, na visão do microbiologista, que às vezes a amostra vinha suja, não era da coleta, né? O problema era da coleta, mas não era o material que era sujo. A coleta foi feita de uma maneira suja, né? Então, eu acho que a gente deve sempre ouvir o microbiologista e o microbiologista conversar com a gente para a gente saber como coletar melhor, de uma melhor maneira para uma segunda vez, né? Eu acho que o que foi conversado semana passada é bem importante, de talvez, ao invés de coletar errado a primeira vez e mandar essa amostra errada, para voltar essa amostra, o microbiologista falar que não está boa, talvez pedir orientação antes de coletar. Muitas vezes na UEM a gente chegava e perguntava, eu ligava lá na micro, conversava com a Ana, com a Mariana, até mesmo com a professora, e perguntava como que a gente deve coletar tal amostra. A gente tem que higienizar ao redor, não tem? Tem que fazer trico, não tem? Então essas dúvidas a gente tem. E eu acho que essa conversa é bem legal. Eu acho que a gente tem que ter literalmente o nosso microbiologista de estimação, assim, para ter essa conversa sempre. E vocês, o clínico também, né? Ai, adorei essa. Essa eu vou me lembrar para sempre, Lucas. O microbiologista de estimação, adorei essa. Pois é. E agora, por um outro lado, né, que até a Bianca falou há muito tempo atrás, até pra gente, eu acabei puxando da Bianca também, eu vou puxando as boas coisas, né, dos outros. Uhum. Mas a Bianca uma vez falou, o meu laudo é uma carta de amor, né, e eu adorei isso daí, eu olhei assim, adorei esse termo, né. E quando um clínico um prescritor, tá? Uhum. Vamos lembrar sempre que hoje a gente não está falando de clínica médica nem de cirúrgica em si, sim. né? Mas quando o prescritor, ele pega o laudo, né? E aí, o que se olha, o que não se olha, o que poderia ter, o que falta para vocês, o que vocês acham em excesso em cima de laudos? Deu uma cortadinha, mas eu acho que eu entendi o que a professora quis perguntar. Mais ou menos o que a gente acha que tem de mais ou o que tem de menos no resultado. Seria isso, né? Bom, o que eu lembro dos resultados de cultura e antibiograma, pelo menos os da UEM, como a gente tinha esse serviço lá na UEM, a gente acabava poucas vezes mandando para fora. Eu não me lembro de ter mandado alguma vez ou outra. Mas a gente vê alguns laudos aqui de São Paulo e tal, que não são iguais ao que a professora fazia aí, que realmente era uma cartinha de amor. Tinha realmente lá embaixo as notas, eu acho que era a parte mais importante, assim, a gente via a sensibilidade e tal, mas às vezes a gente, no começo, antes de eu começar a ver esses laudos e tal, a gente batia o olho e falava, putz, mas não tem a cefalosporina que eu vou usar aqui. E a gente ficava naquela dúvida. Aí eu ligava lá embaixo, conversava com a Ana ou com a Mari ou até com a professora
E eles falavam, ó, mas você viu que lá embaixo tem as notas e tal, falando que a sensibilidade de uma pode predizer a da outra e tal. Então eu falei, putz, deixa eu dar uma olhada. Aí quando a gente lia, a gente falava, putz, podia ter lido isso antes de ligar lá, né? Então, realmente tinha tudo escrito ali, era só ler. Então eu acho que falta um pouco da nossa paciência e tempo. Eu acho que é muita malandragem falar que não tem, porque querendo ou não putz, é meia página que dá para ler ali. Então, é preguiça mesmo. Às vezes a gente bate o olho, vê só o sensível, resistente, intermediário e tal, e esquece de ver o resto. Então, eu acho que aquelas notas que vocês colocam é muito importante. Eu acho que é bem legal. E para mim, teria que ser padrão, assim. Ia ser ótimo se fosse padrão. Então, eu acho bem legal essas notas que a gente acaba meio que aprendendo mais. Eu acho que falta muito de... A gente acaba meio que individualizando o nosso... Igual comentei, como eu fico mais com a ortopedia, às vezes a gente acaba esquecendo de estudar a micro e deixa passar muita coisa às vezes. Então, vira e mexe, a gente tem que relembrar alguns conceitos, relembrar alguns antibióticos, ver qual que é a sensibilidade dele, de algumas bactérias e tal, às vezes qual a resistência intrínseca que aquela bactéria já tem. E muitas vezes a gente bate naquilo que foi conversado na semana passada. Às vezes a bactéria já tem uma resistência intrínseca e a gente está querendo que o microbiologista teste o antibiótico. Então não faz o mínimo sentido, né? Por isso que eu acho que às vezes falta um pouco do clínico dar essa estudada a mais e tal, e saber um pouco mais do que pedir, e como analisar aquele resultado depois também, né? É verdade. E o tempo do exame da cultura e do antibiograma, né? O tempo, na maior parte das vezes, ele é um tempo prolongado, né? E qual que é a sensação aí do prescritor? Porque, eventualmente, tem empresas, tem laboratórios que deixam bem padronizado, olha, 5 ou 7 dias, acabou. Tem outras que fazem uma maleabilidade um pouco melhor, assim, né? Quando sai, se consegue sair antes, já entrega antes e tal, mas e qual que é a sensação realmente dos prescritores sobre esse tempo? É aquela velha guerra, né? A gente quer o quanto antes, mas infelizmente o quanto antes não existe. A gente depende do crescimento bacteriano eu acho que a gente tem que tentar entender isso. É ruim, a gente precisa do resultado rápido, mas a gente também tem que entender que não adianta a gente querer o resultado rápido, porque às vezes vem um resultado imparcial, incompleto, e às vezes nem dá tempo também, né? Então, eu acho que pelo menos na nossa realidade, assim, eu acho que dá para entrar com tratamento sempre, o que a gente suspeita de bactéria principal que está naquele trato que a gente está tentando tratar, né? E esperar a cultura em antibiograma. Acho que não adianta a gente querer fazer loucura e ficar apertando o laboratório, porque acho que só vai criar inimizade, porque no final das contas não tem como eles gritarem com as bactérias para elas crescerem mais rápido, né? Fazer o quê? Tem que esperar, tem que ter paciência. Então, eu acho que muita gente é muito impaciente nisso, assim, de querer o resultado para ontem e tal. Eu, inclusive, fiquei com uma dúvida na semana passada a respeito do que eu já vi soltarem resultados muito rápidos, que é aquele, eu não sei o nome exato, que é a O cultura. automatizado? Isso. Inclusive, como funciona, por que que é mais rápido. Eu fiquei contente que existe um negócio que faz mais rápido, mas eu não sei nem como é que funciona, se é fidedigno, se não é. Legal. Vamos fazer o seguinte, o Ricardo, ele inclusive ele faz o automatizado também. Vamos fazer uma live explicando melhor esse processo, né? Porque, por exemplo, aí em São Paulo é uma realidade, né? Uhum. Não é uma realidade em todos os lugares, né? Ele como foi falado na semana passada, né? O insumo é mais caro, a máquina é cara, né? Os aparelhos são caros, mas em grandes centros ou centros um pouco maiores, ele é uma realidade, sim, né? E saber como funciona o tempo é importante. Agora, uma coisa certa também, aqui, ó.
Não, depois eu comento isso. A live sobre a automação na micro, né? Vamos fazer assim. Viu, Ricardo? O Ricardo tá aí. Mas Dica uma pra coisa gente, Ricardo, pelo amor de Deus. uma coisa também é certa, que mesmo automatizado, ele não é aquele milagre, né? Que você coloca lá e simplesmente sai. Todos os sistemas que forem manual ou automatizado ou MaudToF também, você precisa isolar a bactéria. Né? Então não adianta a gente pensar assim que vai chegar lá e ele já vai fazer e naquelas horas vai ficar pronto. Eventualmente não, né? Por causa de quando forem infecções mistas e essas quando tiver mais de um micro-organismo, né? E quando tem mais de um micro-organismo, ele é um problema para todo mundo. Né? Primeiro que você precisa isolar as bactérias, senão você pode ter um resultado. E eu já fiz antibiograma assim, pela pressa, né? Era um animal que estava muito grave. Não sei se você vai se lembrar, foi uma égua, há alguns anos atrás, mas ela teve uma lesão lá, uma batida na pata e de repente começou a supurar e no dia seguinte estava a pata inteira necrosada, né? Então, quando começou a supurar, me pediram e daí eu fiz o antibiograma e tinha 3 bactérias. Mas eu fiz o antibiograma daquela forma. E foi terrível, porque não tinha nenhum antibiótico. Eram 3 bactérias super resistentes e diferentes. Né? Então ficou assim um resultado que eu olhei assim, olha, não tem um único antibiótico aqui, não rola, né? Depois de isolado tudo, o animal acabou vindo a óbito, mas depois de isolado tudo, teriam que ser 3 antibióticos, um para tratar cada uma das bactérias. Isso pode acontecer, por isso, né, que é tão importante. Mas quando acontece de ter mais de um micro-organismo, que pode ser uma infecção mista, ou algum problema de coleta, e às vezes não é tão fácil assim de identificar um ou outro, vai demorar mais tempo. Né? E isso vai demorar até para o sistema automatizado, porque ele não consegue trabalhar junto. Né? O sistema automatizado, você vai ter um painel para determinados micro-organismos. Né? Mas o Ricardo vai falar aí numa live mais sobre o automatizado, né? E é interessante que ele trabalha com MIC, embora concentrações, não muitas concentrações diferentes, são 4 só, mas ele também dá ali umas ideias bem interessantes de tratamento, de aumentar a dose ou reduzir dose, né? Oi, pode falar. Um pouco, mais ou menos, lembrando que a professora falou a respeito do caso da égua e tal, o que a gente vê às vezes do clínico é esperar, tentar tratar primeiro com antibiótico. Às vezes a ferida já vem supurando, já é uma ferida que está há algum tempo com o animal e tal. Ou até mesmo uma ferida que aconteceu recentemente, mas é uma ferida maior, que bem provavelmente vai demandar mais tempo de cicatrização e tal, e que bem provavelmente vai ter que usar antibiótico, porque geralmente o animal ou vai ter que ficar internado, essa ferida vai ficar exposta. E às vezes o veterinário simplesmente começa o tratamento e depois vai fazer a cultura depois que deu tudo errado, né? E aí é o problema, ao invés de fazer a cultura, entrar com tratamento e depois qualquer coisa mudar o antibiótico, não, né? A gente vê muitas vezes fazer o contrário, começar com tratamento, deu errado, beleza, vamos fazer a cultura agora. Aí tem todo aquele problema de ter que às vezes parar com antibiótico para poder fazer a coleta, aí é problema, né? Então, o que eu vejo muitas vezes acontecer é isso aqui. Aqui não, né? Em todos os lugares eu acho que tem várias pessoas que acabam ainda fazendo isso. De pegar uma ferida ao invés de tentar já coletar o material, não. Primeiro tenta tratar com antibiótico que geralmente utiliza, depois bem provavelmente não resolve e tenta depois fazer a cultura antibiograma, né? E falando nisso, o que esbarra aí mais? Para não fazer a coleta já de início. É o preço do antibiograma, ou a demora do antibiograma, ou o fato de, vou tratar e depois eu vejo. É a falta de pensar. Eu acho que é o fato do, depois eu vejo,
do tá na rotina ali, tipo, a gente sabe que se for uma lesão de pele, bem provavelmente vai ser estáfilo e tal, vamos tentar tratar com um antibiótico que pega estáfilo, pronto. Só que não é bem assim, né? Às vezes a gente está tratando com um animal que muitas vezes o tutor não fala, mas talvez ele já usou antibiótico outras vezes e você, por esquecer de perguntar ou o tutor esquecer de falar, alguma coisa assim, acaba tentando tratar com o mesmo antibiótico que já foi tratado anteriormente. Às vezes o animal, as bactérias que o animal tem ali já são resistentes e tal. Então eu acho que é mais o comodismo do veterinário em talvez não fazer o exame. É claro que não é toda feridinha que a gente vai precisar, às vezes nem vai precisar passar antibiótico, né? Às vezes, se a gente passar só a limpeza da ferida, vai ser o suficiente. Às vezes nem antibiótico vai ser passado, ou um antibiótico só tópico, talvez, né? Mas infelizmente tem muita gente que ainda manda aquela bomba no animal e por falta de querer pensar, talvez, ou querer, talvez, jogar no proprietário o custo do antibiograma, mas às vezes falta conversar com o tutor, explicar o porquê que você vai fazer, mostrar o valor daquele exame, não é o preço, é o valor que ele vai ter, né? O resultado vai ser muito mais fiel. Talvez você vá usar aquele antibiótico e vai funcionar, mas talvez se você fizesse a cultura e você disse que ele não funcionasse, você nem precisava ficar batendo cabeça depois, já ia ter o resultado e era só entrar com o tratamento, né? Eu acho que é mais esse comodismo do veterinário ter muitas drogas, entre aspas, para usar, mas às vezes não sabe qual funciona e vai porque já sabe o sistema que está tratando, né? Eu acho que é isso. Acho que não é nem preço, porque hoje em dia o antibiograma eu acho que não sei como era antigamente, né? Porque minha vida de veterinária é curta, mas eu acho que é um exame que não sei se foi muito caro antigamente. A professora pode contar pra gente que já está nesse ramo há bastante tempo, mas eu não sei se era um exame muito caro e os veterinários tinham receio de passar, ou mais pelo tempo de esperar e tal. Mas da minha parte, eu acho que não é nem pelo custo do exame, eu acho que é o pessoal que acaba não querendo fazer mesmo. E sabe que você falando isso, né, de mais tempo, uma das coisas que pegava mais tempo atrás era não ter tantos laboratórios da linha veterinária que façam, né? Porque assim, existe uma diferença muito grande você mandar um material para um laboratório humano que não tem a seção da medicina veterinária, os antibióticos que eles vão testar, o padrão que eles vão utilizar, ele é diferente. Né? Então, assim, e fora que existe aquele preconceito, isso aqui é amostra de animal, para um laboratório que seja só da linha humana, né? E cada vez mais está tendo mais laboratórios da linha veterinária que estão, ou laboratórios maiores da linha humana, que estão criando esse lado, essa seção da medicina veterinária. Então, assim, está melhorando até a possibilidade de fazer de uma forma mais fácil, né? Que antes não tinha tanto, né? A Malba só falou uma coisa, dá vontade de apertar o laboratório mesmo, às vezes. Ó, a Bianca falou, aqui o clínico gosta do MIC, mas não incentiva o tutor a custear o exame, que praticamente o custo do exame triplica. E realmente é 2, 3 vezes maior mesmo, né? Já vi laboratórios, não vou nem falar da região deles, mas em que o antibiograma normal era R$ 80 e o automatizado era 200, né? Só que é um exame diferente, são insumos diferentes e tem resultados diferentes, né? Isso a gente tem que entender. Ó, aqui, ó, expectativa versus realidade. Na prática, o tutor do animal nem um hemograma quer fazer. Eu queria trabalhar nesses locais que o tutor fazem isso tudo que a gente fala. Não, esse é o problema. Muitas vezes eles não fazem mesmo. É que, na verdade, eu acho que vai muito da conversa que a gente tem que ter com o tutor, né? Explicar para ele o porquê que a gente está pedindo aquele exame e por que ele é necessário. Quando eu estava na residência, o público que a gente atendia, inclusive atendo até hoje no Hospital Veterinário Público,
são pessoas carentes, querendo ou não. São pessoas que estão, quem vai geralmente no hospital veterinário público é quem realmente não tem condições de levar no particular e tal. Então, geralmente a pessoa não tem condições. E às vezes a gente tem que, talvez, deixar de fazer o exame, mas a gente sempre tem que deixar muito claro para o tutor que se ele não fizer aquele exame, as chances de um tratamento dar errado, elas existem e muitas vezes elas são muito grandes, né? Às vezes o tutor já vem com uma ferida tratando com outros antibióticos de outros veterinários que não melhorou, ele chega para você e se fala, eu preciso fazer uma cultura e um antibiograma dessa ferida para a gente entrar com outro antibiótico. Ela fala, mas, putz, vou ter que gastar com outro antibiótico? Você fala, a gente precisa descobrir o que está acontecendo aí, se já tratou com outros antibióticos que não resolveu, entendeu? Então, eu acho que realmente essa realidade de expectativa e realidade nossa com o tutor, ela existe, eu ainda bato de frente com isso, infelizmente, mas é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça deles, não tem muito o que fazer. E é claro, vão ter tutores que não vão fazer, infelizmente, a gente tem que trabalhar do jeito que dá. Não é o melhor meio, eu tenho certeza que ninguém gostaria de trabalhar assim, mas infelizmente a gente tem que às vezes arcar com isso, assim, e deixar para o tutor ciente. Por exemplo, aquele caso do enterococcus da Pink, se a gente não tivesse feito N culturas de antibiogramas, bem provavelmente a gente não ia ter chegado a resultado algum e ela teria vindo a óbito muito brevemente. Então, eu acho que vai muito da conversa com o tutor, do que ele quer. Então, eu acho que vai muito dessa interação do tutor e a gente, né? Agora, falando um pouquinho no caso da Pink, foi um caso bem peculiar, né? Que ele tratou aí de várias coisas, tanto ter feito o antibiograma cedo e descoberto uma bactéria que foi bem resistente e perceber que aquilo era uma infecção hospitalar. Claro que a gente fez uma pesquisa depois em cima, né, dos ambientes hospitalares. Mas fala um pouquinho, vamos discutir aquele caso até um pouco, e daí eu até, de repente, eu falo, se der tempo, de um outro caso também bem legal, assim, de fazer o antibiograma, e daí já tratar, porque o que acontece muitas vezes tratou uma vez, você entra com antibiótico, não deu certo, não é bem o segundo que vai dar certo, né? Mas se você não tinha feito o antibiograma, você sabe que você vai ter que tratar no mínimo com mais 2, né? Um errado, até sair o resultado do antibiograma para daí acertar, né? Sim. Então, esse caso eu não vou lembrar exatamente os passos, porque minha memória é de peixe, né? Então, mas vamos... O que você não lembrar, eu lembro, que eu não lembrava, você lembra. Vamos lembrando. A Pink era uma pincher que ela tinha uma neoplasia em útero bem grande. E quando a gente foi fazer o procedimento cirúrgico dela, essa neoplasia estava aderida ao cólon ali, e na hora de secar o nódulo, que era bem grande, na verdade, era o abdômen quase inteiro dela, a gente acabou entrando no cólon, uma pequena, entrou um pedacinho, beleza, suturamos e tal, lavou a cavidade, e nesse momento a gente já fez uma cultura, depois de lavar o abdômen, beleza. Não lembro se nessa vez já tinha chegado a crescer alguma bactéria, alguma coisa assim, se eu não me engano tinha crescido, e aí a gente começou a tentar fazer o tratamento, e deixou ela internada e tal, mas aí ela não melhorava, começou a continuar com leucocitose, com desvio, mesmo com os antibióticos que a gente estava tratando. E aí a gente fez ultrassom, tinha um pouco de peritonite e tal. Reintervimos, abrimos de novo para ver o que tinha acontecido. Aí a gente conseguiu ver que tinha deiscência de pontos na alça intestinal. A gente suturou de novo, lavou a cavidade de novo, coletou a cultura de novo. E aí, se eu não me engano, não sei se foi nesse segundo antibiograma que deu o enterococcus do demônio. O primeiro eu não me lembro. Eu lembro bem do segundo, né? Que daí foi o maldito enterococcus. E aí o bichinho... E o pior, tinha enterococcus e tinha uma outra bactéria, eu não lembro qual, se eu não me engano, que a gente ainda estava discutindo de qual antibiótico utilizar. Acho que... Aí, voltou. Acho que o seu voltou. Travou? Travei? Não travei?
Eu travei um pouquinho, eu Não, tá bom. acho. E aí foi a hora que a gente estava na discussão de qual antibiótico entrar, porque um antibiótico pegava uma coisa, o outro não pegava, e aí a gente estava entre fazer vancomicina e qual era o Amicacina. outro? Amicacina, isso. Amicacina Isso, e tinha mais um que a gente estava em dúvida também entre fazer ou não, só que a gente não estava eu conseguindo lembro. comprar. Era mais um. E aí a gente conseguiu. Florfenicol. Isso, exatamente, forfenicol. E aí a gente não conseguiu comprar o Forfenicol e a gente entrou com a Amicacina. E foi, acho que, o antibiótico mais difícil que eu utilizei até hoje de fazer, assim. A administração tinha que fazer em 30 minutos, com bomba de infusão, era caótico o negócio. Tinha vários riscos para o animal. No final das contas, ela ficou bem, foi embora bem e fez eutanásia depois por outros motivos, porque como a gente teve que manipular muito a região de bexiga ali e tal, ela ficou retendo urina e aí a tutora acabou. Depois eu descobri que ela fez eutanásia. Ela não foi fazer a eutanásia na UEM, mas ela fez eutanásia em outro local. Mas não morreu E de ela, pterococcus. Pterococcus é, sumiu. e ela era uma cachorra bem velhinha também, né? Tinha Eu não esse lembro a idade, agravante. mas era uns 15 anos, 14 anos, alguma coisa assim. Era só o caquinho, coitada. E esse Enterococcus foi. Daí a gente foi buscar ele, né? Fizemos um suave retal, tinha esse Hum. Enterococcus. E daí no internamento mesmo foi encontrado em 12 lugares, né, no internamento. Apesar de que, quando detectou o enterococcus, eu lembro que já existiu aí uma mudança completa do tratamento dela, né? Não era qualquer um que manipulava nela. Todos os materiais dela foram separados, ela ficou num ambiente separado também, mas mesmo assim foi encontrado em vários locais do internamento, né? Parecia que a Então gente foi estava um, em época de Covid sem Covid. Todo mundo que um entrava lá tinha, pré-Covid. aquilo era o presságio. Todo mundo que entrava lá tinha que colocar luva para mexer com ela. Nossa, era caótico. A senhorinha que ia lá, que era a tutora dela, tinha que pegar ela, pegava no colo, mas nossa, ia embora. Eu falava, senhora, pelo amor de Deus, chega em casa, troca essa roupa, lava, bota no sol, pinha o sol que boa, tudo que mate, porque se levar essa coisa para casa e a senhora pegar, Deus o livre. E a gente até falava para ela, falando, não pega no colo, não pega ela lá e pegava no colo a cachorra. Oh, meu Deus do céu, essa senhora não pode pegar o enterococcus, não, Deus me livre. E a gente já teve um outro caso do enterococcus também, do capeta, do Maurina, né? Você se lembra Sim, desse caso? era um Era da um Ana, não era? York. Oi? É, era um da É, Ana Paula, não é? é. E a família dele tinha criança e tal, então assim, nossa, que complicado, né, da gente É, pensar nisso. E eles iam visitar, eu lembro. e aí a gente até comentou de tipo, ah, beleza, vamos mandar ela embora? Vamos. Ela estava sem clínica, estava sem leucocitose, sem desvio, sem nada, mas e será que esse enterococcus ainda não está com ela? E aí ficou aquele negócio, beleza, e se ela vai para casa, vai liberar esse enterococcus no ambiente, como é que vai ficar? E aí ficou aquele jogo de cintura. A gente falou, não, tudo bem, ela vai ter o enterococcus, não vai estar causando a doença, é só vocês terem cuidado de onde ela fizer cocô, tirar e tal, lavar a mão depois de manipular ela e tal. A senhorinha ficou até meio preocupada quando a gente foi mandar ela embora, coitada. Ó, a Bianca falou aqui já tivemos casos, né, voltando ao assunto anterior, que o tutor ficou nervoso porque não houve crescimento bacteriano no exame, né, e isso, assim, não é tão infrequente assim, né, e daí por vários motivos, eventualmente até porque não é uma infecção bacteriana, e também esse é um motivo de se fazer a cultura, né, Sim, para ver se realmente é uma infecção bacteriana. sim. A, a Cássia, grande Lucas, baita profissional, abraços para você. Opa, lá do povo do sul. Daí eu lembrei de uma coisa que eu ia te perguntar antes e acabei até esquecendo.
E fazer uma citologia, quando mandou o material para o laboratório, fazer uma citologia para saber se é uma bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Seria uma coisa assim que os clínicos, nossa, gostei, né? Ajuda bastante. Olha, professora, como a gente acabou nunca usando desse método, eu inclusive da outra vez na live anterior que foi comentado a respeito disso, de fazer o GRAM antes mesmo de sair o resultado, né? Porque der um resultado, sai na hora, teoricamente, né? Faz ali na hora e vê o GRAM. Eu confesso que nunca utilizei, mas eu não sei se talvez seria mais ajudaria ou mais atrapalharia, porque daí talvez você teria alguma coisa para falar para você, um direcionamento, mas talvez essa bactéria você vai tentar utilizar um antibiótico para uma gram-positiva, por exemplo, e às vezes essa bactéria já é resistente. Então, não sei qual seria a vantagem disso. Inclusive, se tiver algum clínico aí que utiliza disso e tal, poderia até dar uma ideia para a gente aí de como se usa isso na rotina ou não. Eu confesso que eu nunca usei, professora. Eu não sei, o pessoal da UEM aí costuma pedir e tal, você costuma fazer? Não, ninguém nunca pediu, mas assim, eventualmente a gente até faz, né? Mas não que seja uma citologia tão fácil assim, não é sempre que dá para ver que aparece muito bem. Entendi. Mas eu tenho vontade de fazer e analisar o quanto vai ser válido para os clínicos ou não, né? O quanto influenciaria os clínicos na escolha de antibióticos. Embora, se a gente conseguir, com a citologia, inibir um pouco o uso de cefalosporinas de terceira geração, de fluoroquinolonas, eu acho que já está de bom Já é um tamanho. começo. Já assim, surtiu um efeito muito bom, né? Que dá para direcionar melhor um pouco o tratamento, né? Pois é, mas assim, a gente de rotina não faz, mas eu quero começar a fazer, É, porque realmente. daí, por exemplo, daria para tentar utilizar o GRAM, pedir para fazer o GRAM, e aí depois dessa cultura ver qual antibiótico o clínico utilizou e ver se depois deu sensível ou deu resistente a esse antibiótico que ele utilizou. Daria um estudo legal. Daria um estudo legal. Exatamente. Daí entra esse tipo de estudo, esse tipo de pensamento, né, de você fazer um procedimento e avaliar ele, que é o gerenciamento de antibióticos, né? Você parar e olhar bem o que você está fazendo, né? Então, Sim. isso daí, se todas as clínicas, todos os veterinários observassem mesmo, olha, quando eu peço, isso dá certo, isso não dá, nossa, a terapia antimicrobiana mudaria tanto, né? Sim, eu acho que uma coisa que eu não sei, a gente fazia isso meio que, entre aspas, de rotina no hospital, mas eu não sei se isso é feito de rotina nos outros hospitais, de ver quais são as bactérias que a gente tem no nosso internamento, né, na nossa internação, para ver o que que a gente tem ali, que às vezes a gente está tentando tratar animais que ficam alguns dias internados, que bem provavelmente já trocaram todas as bactérias do trato intestinal já trocaram muitas vezes pelas que estão no ambiente. E aí muitas vezes a gente tenta tratar alguma bactéria que é resistente, que é do ambiente, né? Então eu acho que, querendo ou não, a gente seria válido quem tem internação na clínica e tal, ou no hospital, fazer de vez em quando essas culturas do ambiente e tal, para ver as resistências que tem ali, as bactérias presentes e as que têm resistência já a quais antibióticos, né? É, daí a Bianca até falou, né? O feedback do clínico é muito valioso para o laboratorista também, né? Isso eu acho que é uma coisa que você falou uma frase muito boa, eu vou lembrar para sempre, né? Ter um microbiologista de estimação e Sim, esse intercâmbio, não só o laboratorista procurar o clínico, olha isso, aquilo, mas o clínico falar, olha, gostei do teu laudo, olha, faz teu laudo diferente, por favor, eu estou precisando dessa informação, né? Ter a troca dos dois lados e dar um sim. feedback também, até mesmo de tratamentos, né? Eu acho que Porque, pode falar. eu acho que falta muito do clínico às vezes
chegar e olhar o antibiograma e falar, putz, acho que talvez aqui eu precisaria de uma ajuda de alguém que saiba mais dessa parte. Então, ligar, falar com o microbiologista e falar, putz, o que que eu posso fazer aqui? Usar tal antibiótico ou outro? Então, talvez o microbiologista saiba te ajudar mais do que você mesmo. Então, eu acho que falta muito dessa interação. Eu várias vezes ligava na micro para tirar a ideia do que eu poderia fazer, o que a gente poderia usar de tratamento. Muitas vezes a gente já tinha um resultado ali, o que era sensível, o que era resistente. Às vezes tinha mais de uma droga que era sensível e a minha dúvida era qual das duas utilizar. Então, faltava, é claro que falta, eu poderia muito bem sentar e estudar e tal, mas muitas vezes a gente precisa da resposta um pouco mais ágil, então, e o microbiologista está aí para isso, tá para ajudar a gente, né? Do mesmo jeito que a gente pede, vocês pedem informação para a gente muitas vezes do animal, a gente falta de nós, eu acho que talvez tem muita gente que acaba tendo o ego um pouco maior e fala, não, eu não vou ligar para o microbiologista, não preciso disso, eu trato aqui minhas infecções e boa. Então, acho que talvez falte isso, falta o clínico chegar e ligar e falar, putz, preciso de ajuda nesse caso, é um caso diferente, ou o que eu posso fazer? Então, eu acho que essa ajuda é mútua, é legal. E também tem isso, o problema é o laboratório. Às vezes, do mesmo jeito que semana passada foi comentado que às vezes o microbiologista liga para o clínico para sugerir alguma recoleta de uma maneira diferente e tal, e o clínico vem com, tipo, não quero. Também tem dessa parte do microbiologista, que é claro que a maioria acho que é aberta, mas tem muita gente que fala, não vou mudar meu laudo, vai ficar assim, você que lute e procure, entendeu? Então, é claro que mastigado eu acho que é ruim, porque a pessoa acaba muito mastigado, né? A pessoa acaba ficando preguiçosa. Mas o básico eu acho que vocês fazem de colocar as notas ali e tal, eu acho que é bem legal. Uhum. E agora, antes a gente estava falando, né, sobre cultura de ambiente. Dou uma sugestão, se tiver, a Bianca eu sei que é de laboratório, se tiver mais laboratorista aqui, fazer um serviço mesmo, um pacote de serviço e oferecer para as clínicas e hospitais a cultura de ambiente. Né? E o que isso remete daí para o clínico, para a clínica, para o hospital, e o que pode tirar, qual a importância desse tipo de cultura. Isso é bem bacana se todas as clínicas e hospitais fizerem isso eventualmente, elas vão saber que o buraco é mais embaixo. A gente via que a gente tinha bastante resistência na internação e muitas vezes a pessoa fala que não tem porque nunca fez. Então, não tem como a gente tratar de um problema se a gente não sabe que ele existe, né? Então, eu acho complicado isso. E muitas vezes, eu já trabalhei um ano numa clínica particular e às vezes eu pensava em talvez fazer isso e tal, mas eu ficava pensando, falei, putz, eu vou coletar a amostra da gaiola, eu vou colocar isso num tubo, mandar pro laboratório, eles vão falar, esse cara tá louco, tá fazendo cultura de gaiola, pô. É cultura de cachorro, não de gaiola. Aí, eu já tinha pensado nisso, mas aí na residência a gente acaba vendo que isso existe, é uma realidade, pelo menos na UEM, a gente fazia isso para controle mesmo dos ambientes, não só da internação, fazia dos ambulatórios, do centro cirúrgico. Eu acho que isso é bem legal. Eu acho que realmente isso que a professora falou de oferecer um pacote, tipo, para o clínico procurar quais são as resistências que tem ali no ambiente, acho que seria bem legal. E seria, querendo ou não, é um serviço que eu desconheço um laboratório que ofereça, assim, de oferecer um serviço para a clínica, não para o animal, né? Eu desconheço algum laboratório que faça. Ó, Bianca. E uma outra coisa agora que eu fiquei pensando que o laboratório pode oferecer também um serviço quando é aquele laboratório de estimação,
né? Mas se você sempre manda os materiais para cultura e antibiograma para um determinado laboratório, o laboratório mesmo pode juntar esses exames da tua clínica sempre e te dar uma análise disso. Isso é um outro serviço que os laboratórios poderiam oferecer. Sim, Porque fazer um compilado, né? E em cima desse compilado aí, dessa análise, é que os clínicos podem alterar até os protocolos e parar de usar um antibiótico e ir para outro, né? Na sepse se fala sempre qual é o antibiótico de escolha, ele tem que ser baseado nos dados locais, inclusive nos dados ambientais, de bactérias do ambiente. Né? Então, ó, Bianca, mais um aí, mais um serviço para você. É porque, querendo ou não, muitas vezes o veterinário, ele às vezes nem lembra que isso pode acontecer, entendeu? Nem lembra mesmo de, pode ser que alguma bactéria do ambiente nosso está causando um problema no animal. Muitas vezes a gente fica martelando, porque é uma bactéria do animal, do animal, do animal. Às vezes ele já está internado há 15 dias, 7 dias, tem animais que passam muito tempo internado. E às vezes a gente acaba esquecendo que, por exemplo, a sonda uretral é uma porta de entrada, né? Todas as medicações que a gente faz, às vezes, por via intravenosa, no equipo, se o equipo não for trocado, se não for higienizado. Então, medicação subcutânea, intramuscular. Então, são várias portas de entrada que o animal pode ter e que, teoricamente, se tiver bactéria no ambiente, pode levar lá para dentro, né? Então, eu acho que é uma coisa legal a se pensar assim. E animais internados há mais de 4 dias, eles já têm uma mudança aí do perfil bacteriano, consequentemente do perfil de resistência, entrando mais para a resistência que existe naquele ambiente do que a resistência que ele já trazia consigo. E teoricamente, né? às vezes... Pode falar. E até o pensamento em profilaxias cirúrgicas ou tratamento, ele deve ser alterado nisso. Né? E para pacientes com mais de 4 dias internados, dependendo, claro, da possibilidade, deve ser feito sim antibiograma de qualquer forma, né? Porque tem aí uma alteração e ela é muito baseada no ambiente. Sim, né? Sim. A gente, por exemplo, acaba utilizando as cefalosporinas, cefalotina, cefazolina, para, por exemplo, profilaxia cirúrgica e às vezes pode ser que não funcione para nada, né? Aí não vai adiantar a gente acabar fazendo. Então, a gente teria que talvez... o protocolo é legal isso de protocolo, porque protocolo nenhum é para todos, né? Protocolo você tem que fazer o seu, porque cada lugar vai ter uma resistência diferente. Então... eu acho que falta essa investigação da parte do clínico, porque às vezes a gente fica tanto naquilo, não, é cefalosporina, é cefalosporina, é cefalosporina, faz porque a meia-vida é curta, beleza, tudo bem, tá, meia-vida é curta, pra gente, o pico, na verdade, é rápido, né, beleza, o pico é rápido, mas se a bactéria é resistente, o que a gente vai fazer? Não adianta nada, vai estar fazendo água rápido, ó que bom. Exatamente, né. E se os laboratórios entrarem com isso, né, e a Bianca colocou relatório de perfil bacteriano e de resistência, e direcionarem, olha, eu sou teu laboratório de rotina, você sempre manda para mim, então eu vou te oferecer um serviço, que é esse relatório, e você daí vai proporcionar aí uma mudança, uma alteração dos teus protocolos. É um serviço que se cabe bem nessas duas áreas e vai interagir bem com essas duas áreas, né? Então, assim, para quem estiver ouvindo que for do laboratório ou não for, mas conhecer alguém de laboratório, fala, faz perfil de amostras, vai ser muito bacana. Eu acho que essa interação acaba meio que não existindo muitas vezes por medo das duas partes, eu acho. Medo, receio de o veterinário achar que, sei lá, o microbiologista vai achar que ele não sabe, sei lá, ou vice-versa também, né? Eu acho que, sei lá, a gente não tem que ter medo. A gente, antes de tudo, é colega de profissão e a gente está aqui para se ajudar. Ninguém sabe tudo. Eu acho que você ir lá e falar com um veterinário que sabe muito mais do que você numa área,
é muito melhor do que você querer ficar dando tiro pro alto e fazer tudo sem saber, né? Então, eu acho que seria muito válido nesses casos. E são duas áreas que não se competem, né? Sim, Porque uma coisa é você pensar assim, eu vou perguntar para outro que é da minha área, ele vai querer roubar o meu paciente, né? sim, Isso é uma coisa, não que deveria acontecer isso de existir. jeito nenhum, né? Mas pode existir. Mas essas duas áreas são completamente diferentes. Elas nunca Sim, vão se competir, muito pelo contrário. As duas áreas podem ganhar mais juntas, trabalhando junto, exatamente, né? porque o microbiologista muitas vezes não sabe do resultado que deu, não sabe o que que deu. Sabe o resultado que deu da cultura em antibiograma, mas deu lá, beleza, vamos tratar com enro, tá bom. Será que aquele animal que tratou com enro, que deu sensível, deu certo? Não deu certo? Será que talvez deu sensível, mas precisaria saber o MIC para saber se realmente a dose que foi utilizada era suficiente? Então, eu acho que essa interação seria legal, assim, de talvez o laboratório também. É claro que isso ficaria um pouco, talvez, puxado para o laboratório, mas talvez chegar nesse compilado aí, chegar e conversar no final do mês, quando for enviar, falar: ah, lembra daquele caso? Você tratou com a Enro? Deu certo? Não deu? O que que aconteceu? O animal morreu? Então, eu acho que essa conversa é legal para tanto, talvez, depois oferecer até um novo serviço, por exemplo, tratei com Enro, era sensível, não deu certo, talvez você poderia ter feito MIC para talvez ver se realmente a Enro, mesmo tendo dado sensível, às vezes não ia ser o suficiente, não ia ser naquela dose, não ia ser o suficiente, né? É. E existem outros até mecanismos de resistência que estão sendo mais bem avaliados hoje, né? Tolerância, persistência e tal, que dependendo do que se fizer no laboratório, você pode detectar. E daí é um plus a mais, um serviço a mais que você presta para o clínico. Olha, ele é sensível, porém, né, ele pode vir a ser considerado outra coisa, ou ele pode desenvolver a resistência de uma forma mais rápida, né? Então, bem o que você falou, serviços a mais vão podendo ser incorporados aí, principalmente se tem esse feedback. Com a falta de Sim, feedback, né, nenhum dos dois lados vai conseguir ampliar aí os seus serviços. E se exatamente. trabalhar junto, os clínicos tiverem os seus microbiologistas, né, eles conseguem pedir esse tipo de coisa e o microbiologista também, o laboratório, ele consegue oferecer. Porque uma Sim, coisa é pedir um antibiograma, a outra é você tá pedindo todo dia, você manda, ou toda semana manda, daí você vai mudando, você vai até se adaptando ao que o clínico ele quer ou ele precisa, né? sim, porque não tem como você oferecer um serviço novo muitas vezes se você não sabe a demanda, né, daquele veterinário e tal. Às vezes ele até precisa, mas se você não sabe que ele precisa, teoricamente ele não precisa. É, né? Bem isso. Gostei, ó, Saiu bastante coisa dessa saíram várias conversa, hein? coisas. Oi? Saiu bastante coisa dessa conversa. Eu não dava Saiu meia coisa que bastante coisa. eu falasse. Eu achei que não ia sair muita coisa da minha parte, não. Da sua sempre sai, óbvio, né? Mas da minha não sabia que ia sair muita coisa, não. Oh, não, foram muitas ideias, né? Agora, cada vez que você pensar em mandar um antibiograma para um laboratório, você já vai ficar com isso na cabeça. Eu quero esse serviço também. E Exatamente. isso é interessante até para estimular mesmo. Quando a gente vê, opa, eu gostaria de ter isso. E você começa a procurar isso, né? E Sim, você começa a estimular. Então, numa conversa, você vai falar você mandou a amostra para o laboratório, você fala com o laboratório, vocês não têm isso? Daí planta semente nesse laboratório também, você vai plantando sementes por aí, né? Até que o negócio anda do jeito que a gente gostaria, né? A gente sabe que não vivemos na ilha da utopia, mas gostaríamos de viver lá, mas a gente chega, né? Pode um às dia vezes chega. até não ser
nem, né, no teu caso, você ainda está começando aí a vida profissional. Talvez não chegue para mim, mas para a tua já chega, entendeu? Né? Tomara Num que para número a sua também maior. chegue, né? Poxa. Oi? Tomara que para a sua também chegue. É. Eu queria, na realidade, era que todos os laboratórios de microbiologia trabalhassem com mal de TOF. Né? Acho que não vai ser bem agora, né? Mas tudo bem. Não vai. Mas, assim, e até as áreas se conhecerem. Por isso que a gente chamou na semana passada a visão do laboratório e essa visão do prescritor, né? Para ter essa coisa assim, o que a gente pode, o que traz de ideia, uma área pode trazer de ideia para outra, para ir melhorando os dois serviços, né? Sim. Querendo ou não, é aquilo que a gente conversou. Se você não sabe o que o veterinário precisa, a gente não sabe o que lançar de novo, o que talvez melhorar. Por exemplo, o MIC é uma coisa que muita gente não sabe nem que existe, então não sabe nem quando pedir, às vezes. Às vezes vê lá na tabela MIC, tá bom, MIC, passa, próximo. Vamos lá para a cultura de antibiograma de sempre. Então, às vezes não sabe nem por que pedir o MIC. Acho que talvez essa interação. Eu acho que o que resume, acho que a interação tem que ser maior entre os dois. Entre o clínico e o laboratorista, e o patologista ou o microbiologista. Eu acho que essa interação era muito boa. Lá na residência a gente tinha essa vantagem, que era tudo perto, era todo mundo junto, então a gente só ligava no ramal ou ia ali na salinha, conversava, tanto na patologia clínica, no clínico, com o microbiologista, todo mundo era muito próximo, então era muito fácil essa interação. E isso a gente acaba, quando sai para o mundão aí, acaba vendo que essa interação não é tão grande. Em hospitais maiores também o fato de ser maior, né, tanto em termos físicos quanto em número de pessoas, você tem muitas pessoas, desaproxima também. As pessoas tendem a ficar próximas só daquelas que são da área específica, né? Quando é um número menor de pessoas, todo mundo fica junto, né? Então, para ambientes maiores, realmente é um pouco mais difícil, além da distância física, eventualmente, né? Mas uma coisa que a Bianca até falou na semana passada, né? Que tem o WhatsApp para os clínicos realmente entrarem em contato, isso é muito importante, né? E uma vantagem, uma das poucas vantagens que a gente está tendo agora nessa era de Covid é aprender a mexer melhor com as tecnologias. Sim. Né? Então a gente está descobrindo que o fato de você estar longe fisicamente não quer dizer lá tanta coisa assim. Né? A gente consegue agora aprender a se comunicar e chegar mais perto por via digital. Né? Não teria outra opção, então, ou vai ou racha, né? Ou resolve pelo telefone, ou pelo WhatsApp, ou fica sem resolver. Exatamente. A melhor coisa que há, discussão de casos com colegas de outras áreas. Exatamente isso. Né? Multidisciplinariedade é tudo no mundo. É o residente da ortopedia lá do hospital, esse aí. E graças à pandemia conheci o antibióticos na VET. Obrigada, Bianca. Lucas, é o seguinte, a gente só tem 1 minuto e 25 segundos agora, tá? Fechou. Eu queria te agradecer muito, foi uma conversa muito bacana, muitas coisas novas, né? Eu falo que cada live, cada aula eu aprendo um monte, para mim é maravilhoso, assim, né? E a gente vai aí aprendendo e fazendo todo mundo crescer junto. Mas muito, muito, muito obrigada. Muito obrigado a você, professora. Eu que agradeço o convite, a conversa. Foi muito melhor do que eu imaginava. Eu estava nervoso, achando que eu ia ficar na saia justa aqui. Mas a professora foi super tranquila, a gente conversou super legal e surgiram realmente várias ideias aí. Legal, bacana, viu?
A Bianca, né? Já fica aí na ideia, Bianca. Pessoal de laboratório, Lucas, quando você chegar para mandar um antibiograma de novo, lembra da nossa live, de todas essas conversas. Com certeza, pode deixar, lembrarei. E ó, foi muito bacana. Adoro live assim. Eu acho que a ideia é realmente essa conversa e surgir ideias novas, né? E várias ideias surgiram hoje. Muito legal, professora. Obrigado mesmo, viu? Foi muito show de bola. Adorei. Quando quiser voltar, esteja aqui de novo.